mudanças em vários aspectos da nossa atividade, da criação de galinhas. Todo mundo sabe que toda hora tem novidades, tem inovações, tem atualizações em tudo que acontece em todos os setores e pra gente não é diferente. E esse mês eu participei de dois grandes eventos, dois congressos, um dos maiores e mais importantes da avicultura de postura, da produção de ovos e da avicultura de maneira geral. E eu vou trazer os insights, tudo que eu captei de novidades e atualizações em primeira mão para você. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E antes de mais nada, eu queria trazer para a importância de sempre estar buscando conhecimento, sempre estar buscando se atualizar. Novos conceitos surgem a todo momento, novas tecnologias, isso traz novas formas de manejo, novas formas de condução da criação. É muito importante a gente ter a humildade de reconhecer que a gente não conhece tudo. Eu sou prova viva disso, eu aprendo todos os dias e eu participo constantemente de eventos, de encontros para estar me atualizando. E eu sempre aprendo muito. Então a primeira mensagem que eu queria deixar para você é: se inscreve no canal antes de mais nada, para você ficar por dentro sempre das novidades, das atualizações, sempre dos conteúdos para lucrar mais com a produção de ovos caipiras, com a avicultura caipira. Não deixa de se inscrever. E uma outra coisa, é claro, além de assistir o nosso conteúdo semanalmente, participe de encontros, participe de congressos, participe de eventos, porque são eles que trazem as atualizações que estão acontecendo no campo das pesquisas, da academia de maneira geral, no campo das empresas, de novos produtos, novos serviços. Então, sempre precisa ser curioso, sempre curioso para buscar tudo que está acontecendo na atividade de novidade e principalmente estar aberto. A gente tem uma cultura de sempre estar mais fechado à inovação, a um conhecimento novo. Aqui é um recado muito importante para você: esteja aberto a novos conhecimentos, aberto a novas tendências. Não tem jeito, tudo muda. Então se adapte. Quem se adapta é quem sobrevive. Então não seja cabeça dura, não acha que você sabe tudo, porque nem eu sei tudo, com anos e anos de estudo, universidade estadual, 5 anos de graduação em zootecnia, mestrado, doutorado, praticamente 11 anos estudando avicultura caipira, participando de todas as discussões que eu posso e todo dia eu aprendo algo novo. Então dedique-se ao conhecimento, à aprendizagem, sempre. Agora falando mais do conteúdo, né, vamos trazer alguns insights que eu captei aí nesses eventos, das atualizações, das inovações, vamos passar por alguns eixos. E é muito importante, né, fiquei muito feliz novamente, porque a Escola de Avicultores sempre está no caminho certo, tanto das discussões teóricas, das práticas, apesar, é claro, de sempre aprender coisa nova, de sempre ter atualizações, mas a gente sempre está no caminho certo, no conhecimento correto, na informação verdadeira para você. Isso é o mais importante. E eu vou mesclar um pouquinho aqui os dois eventos que aconteceram no mês que passou agora de março. Eu fiquei 2 semanas só participando de congressos. O primeiro dele foi o 21º Congresso de Ovos. Esse é o mais importante da avicultura de postura da América Latina, sem dúvida nenhuma. 4 dias de evento, palestras durante todo o dia e construção ali de um conhecimento atualizado sobre avicultura de postura. E essa semana que passou, eu participei da atualização das tabelas brasileiras de aves e suínos. Aliás, elas estão aqui, coloquei propositalmente, né? Aqui é o meu investimento em conhecimento, tá? Eu adquiri, aliás, esse livro veio, né, na inscrição quando você participa aí do encontro para atualização das tabelas brasileiras de aves e suínos. Vou falar um pouquinho sobre ela, porque ela foi atualizada desde 2017, isso não acontecia, essa é a nova versão 2024. Além das tabelas, eu adquiri, né, mais 2 livros aqui para coleção. Esse estava esgotado, é uma bíblia, é um clássico da nutrição de não ruminantes, eu nem abri ainda, da professora Nilva, da Unesp de Jabuticabal, aqui pertinho, que inclusive tem um capítulo que dialoga sobre as exigências nutricionais das poedeiras aqui, né, nas tabelas brasileiras de aves e suínos.
e também adquirir Qualidade e Tecnologia de Ovos, um novo livro que eu vou ler provavelmente esse daqui agora no feriado de Páscoa e continuar minha trajetória na busca do conhecimento, claro, sempre levando isso aqui para vocês de maneira mais didática e mais dinâmica através dos vídeos. E um primeiro ponto que eu queria discutir, eu nem vou me aprofundar, por dois motivos. O primeiro deles é que eu já fiz um vídeo sobre essa atualização das poedeiras. Eu vou deixar no final, fica comigo até o final. É importante você pegar as atualizações do nosso setor. Então no final desse vídeo eu vou deixar esse vídeo que eu já gravei sobre a atualização das poedeiras, as diferentes fases que vem mudando e é derivada dessa palestra de um parceiro, inclusive, que é o Diogo Ito, que é da Hendrix Genetics, um profissional renomado na nossa área. Aliás, eu vou chamar ele para fazer uma palestra, já convidei e ele topou, a gente vai fazer um evento aqui ao vivo, uma palestra com ele. A palestra que ele deu nesse evento no Congresso Brasileiro, ele vai trazer para a gente exclusivo aqui no canal, então já peço que quando vocês receberem aí a notificação, participe, ele vai trazer todas as atualizações das poedeiras, tanto da parte de nutrição aqui, como da evolução genética. Ele trouxe muito isso e ele vai vir falar com a gente, então não vou me aprofundar, participa ao vivo desse evento que a gente vai fazer aqui, dessa palestra que ele vai trazer. Mas só dois detalhinhos importantes aqui, um deles é que ele pegou bastante nessa coisa da evolução, então a evolução genética leva a novas fases, que leva a novas demandas de manejo, novas demandas de nutrição, novos ajustes que tem que ser feito aí. Outra coisa importante são os alimentos alternativos. Por exemplo, milheto, sorgo já nem é mais considerado alimento alternativo. Existe uma preocupação da soja estar sendo utilizada para biodiesel, milho sendo utilizado para produção de combustível. Então como que fica esses grãos para a nutrição das aves? Então é urgente buscar alternativas, alimentos alternativos para compor a dieta das aves e a gente conseguir manter o alto padrão de produtividade e, é claro, eficiência e grana no bolso. Não vou me ater aqui, a gente vai fazer uma discussão mais aprofundada com ele sobre isso. Uma atenção especial que foi dada no Congresso sobre a questão de nutrição está relacionado aos aditivos. Aditivos aqui engloba tudo praticamente. Quando a gente utiliza uma vitamina, né, um mineral aí, utiliza pró e pré-bióticos, simbióticos, tudo que a gente inclui na dieta é considerado aditivos. E é uma coisa que está na crista da onda, porque os antibióticos estão sendo cada vez mais contestados, vão ser proibidos, já são proibidos praticamente aí na alimentação das aves. Para sistemas caipiras é proibido desde aí de 2016, da norma da BNT, mas agora está sendo proibido em sistemas convencionais de larga escala. Então tem que se buscar alternativas e os aditivos nesse sentido são as alternativas. Tanto fitoterápicos, óleos essenciais, estamos falando de várias possibilidades para aumentar a imunidade dessa ave, para manter o lote saudável e não depender de antibiótico de forma preventiva. Isso é muito importante e vai pegar cada vez mais. Outra coisa que foi muito discutida, teve uma palestra só sobre isso, foi sobre o cálcio. O cálcio é uma atenção especial aqui, né, assim, sobre as fontes de cálcio, que cálcio a gente está utilizando. Nós utilizamos, você sabe disso, quem me acompanha é avicultor, calcário calcítico na formulação da dieta, né? Mas esse calcário calcítico, a gente tem que lembrar algumas coisas importantes. Ele não é só uma fonte de cálcio, né? Na verdade, o carbonato de cálcio que é absorvido, ele é uma fonte de outros macro e micro minerais. Ele não tem só cálcio. Ele tem, por exemplo, magnésio, ele tem ferro, e essa composição dele, a fonte que ele é extraído, tudo isso influencia na digestibilidade, na quantidade. Então não é 100%, por isso que a gente até usa ali 8% em média, né, na ração para a postura. A galinha precisa de 4 e pouco por cento. É porque da composição do calcário, de 100% dele, metade praticamente, pouco mais da metade, é de cálcio. Só que outra metade, praticamente 40% pelo menos da composição desse calcário, são outros minerais. E o que é importante? O cálcio, ele depende diretamente de outros minerais da dieta também, que devem estar presentes no núcleo, né?
como por exemplo manganês, cobre, zinco. Então muitas vezes você está colocando um monte de cálcio lá, só que não está sendo absorvido, a casca ainda está fina, porque você está com deficiência de outros minerais e isso está influenciando na absorção, na digestibilidade. Esse é um conceito importante de nutrição. Quanto de fato que ele está consumindo e está sendo absorvido e está sendo aproveitado pelo animal. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que teve uma palestra só sobre isso, é a água. Teve uma palestra lá no Congresso Brasileiro de Ovos só sobre água, como está a água da sua granja. E trouxeram vários insights aqui muito importantes para repensar as questões relacionadas à água. A primeira delas, é claro, muito importante, é a qualidade dessa água. A gente sabe que eu tenho que fornecer para as aves a mesma água que o ser humano é capaz de beber. Eu tenho que beber do bebedouro, tá tranquilo com relação a isso, para ter um produto de qualidade, produzir um ovo de qualidade. Cerca de 70% da composição do ovo é água. Então a qualidade da água é muito importante. E aqui foi chamado a atenção para alguns pontos. O primeiro deles é a dureza dessa água. O que é a dureza? É a concentração de minerais e principalmente água de poço tem muito isso, né? Então você tem graus ali de dureza, alta dureza, água mole que fala, né? Água dura, média dureza. Quanto mais dura, mais minerais. E vamos lembrar que a gente utiliza minerais no núcleo, na formulação de ração. Isso pode dar antagonismo. Tem minerais que são antagonistas. A gente acabou de ver o caso da absorção de cálcio. Então, dependendo da composição da minha água, isso varia muito. O pesquisador aqui, o palestrante, mostrou um gráfico impressionante. Na mesma região, análises de poços mostraram diferentes concentrações de dureza, diferentes concentrações, por exemplo, de sólidos totais e de pH. O pH é muito importante na água, porque ele está diretamente relacionado com o cloro. Claro que o cloro é uma condição obrigatória e foi muito falado a importância de a gente ter um cloro eficiente, uma cloração eficiente. E é um desafio. O cloro é volátil, ele precisa de tempo em contato com a água para fazer efeito. Muito cloro, eu atrapalho ali a conversão alimentar, o consumo. Pouco cloro pode trazer doenças para as minhas aves. Então é um desafio dosar o cloro, que depende do pH. pH muito alto, o cloro não faz efeito. Então é um universo de conhecimento que o avicultor precisa se aprofundar. Nós temos níveis de detalhamento aí em cada uma das atividades, né, dos eixos. Eu sempre falo isso. Os eixos, eles têm muitos detalhes que a gente precisa dominar. E a água é um ponto importante. A cloração é fundamental. Uma outra coisa aqui relacionada à água é que tudo a gente faz via água, né? Vacina é via água, antibiótico é via água, vitamina é via água. A água serve de carreador para praticamente tudo que eu coloco aí de aditivo para as aves. Só que tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, o antibiótico não pode ser utilizado com vitamina. Não vai surtir o efeito que você precisa. A dureza da água influencia. Se a água tem uma dureza muito alta, muitos minerais, você tem que corrigir ela com ácido para depois entrar com antibiótico. Se eu coloco o antibiótico numa água que tem uma dureza muito alta, não faz efeito. E aí, às vezes você está com uma doença, não controla, está enchendo de antibiótico aquelas aves e ela não está resolvendo. Porque a água não está deixando, está tendo uma interação entre o antibiótico e os minerais e você não está tendo resultado. Então olha o nível de detalhamento e já aproveita e escreve para mim nos comentários se você já fez uma análise completa da sua água. Você já sabe a concentração de magnésio da sua água, de minerais de maneira geral da água? Deixa para mim nos comentários, principalmente se você já fez uma análise de dureza, se você conhece os minerais da água que você está utilizando para suas aves. E uma outra coisa importante que eu nem precisaria falar, né, é a higiene constante. A cloração é importante e a higiene, a limpeza dos bebedouros. Galinha precisa tomar água limpa. Olha esse exemplo, fui dar um curso agora, recente esse mês também, né, para o pessoal aí para agricultura familiar e eu encontro um biofilme dentro do bebedouro. Na tubulação do bebedouro, formação de biofilme.
Isso causa diarreia, por exemplo. Então, às vezes você está com uma diarreia que não controla, é problema de limpeza, de biofilme aí, né, de sujeira, na verdade, no bebedouro. Então, muito cuidado, muita atenção com a água da sua criação. Agora, mudando um pouquinho, né, de cenário, foi discutido muito as questões de mercado. Tiveram umas 2, 3 palestras que trouxeram um cenário da avicultura e principalmente a discussão do mercado europeu. É impressionante como essas palestras elas trazem o mercado europeu como exemplo, tudo que está acontecendo lá, porque vem pesquisador também de fora e mostra a realidade da produção e do consumo de ovos em outros países. Um adendo importante aqui, a avicultura caipira nunca nem é citada nesses congressos, isso me preocupa um pouquinho, aliás, sempre foi, né? Não é de hoje, não é novidade que a avicultura caipira é invisibilizada. Os exemplos eles são sempre de produções europeias, como se no Brasil só existisse sistemas convencionais, como se no Brasil não existisse outra alternativa sem ser criar galinha em gaiola. Aliás, uma outra novidade, uma outra atualização é que foi criado recentemente, há 1 mês e meio atrás, aqui pelo governo federal, a Rota da Avicultura Caipira. Isso é um marco histórico para o desenvolvimento da avicultura caipira nacional. O primeiro polo da Rota da Avicultura Caipira está na Paraíba, então é uma relação de desenvolvimento ali na Paraíba da avicultura, principalmente em organizações como associações, cooperativas, e a ideia é levar esse desenvolvimento para todo o país. E com isso trazer mais visibilidade para esse gigante invisível que é a avicultura caipira nacional. Ocupar esses espaços através de dados, de informações. Isso é muito importante, então a ideia é levantar um pouquinho, fazer um diagnóstico da avicultura caipira nacional e depois entrar com ações específicas em cada território, em cada região e levar para outro patamar, que sempre foi o nosso objetivo maior da escola, o desenvolvimento aí desse setor no Brasil. Mas falando em mercado, né, a gente sabe da tendência que tem dos novos consumidores. Meu filho tem 10, 11 anos, né? Com certeza, quando ele se tornar um consumidor, quando ele tiver uma grana e começar a comprar, ele vai ter um outro padrão de consumo. Primeiro a internet, né? Essa molecada não sai da internet, então com certeza as compras digitais vão dar o tom aí do futuro. E principalmente essa relação com o bem-estar das aves, essa relação com pegada de carbono, essa é uma novidade que sempre aparece nesses congressos, que é a quantidade, né, de CO2 equivalente emitido pela atividade por quilo de ovo produzido. Então, quanto que eu estou produzindo de ovo e essa produção, quanto ela está emitindo de gases do efeito estufa para a atmosfera. É uma questão que está na crista da onda em países como Europa, Estados Unidos e no Brasil, em grandes corporações que têm se utilizado de sistemas mais alternativos, está entrando muito em pauta, principalmente sistemas orgânicos, porque essa conta de CO2 ela é alta para a postura, porque a gente depende de commodities como milho, soja, então entra aqui na conta quanto gastou de CO2 para produzir a soja que você está usando na ração, quanto gastou aí de energia, de combustível, de diesel para plantar milho que foi usado na produção de ovos. Tudo entra, a mortalidade, né? Como você está fazendo ali para compostar os animais que vão morrendo. Tudo isso vai dar uma relação de gás carbônico emitido pelo seu sistema e entra nessa discussão da pegada de carbono. É uma tendência global e do presente, inclusive. E só um parênteses aqui, eu estou trazendo alguns insights, né? Os principais insights de alguns eixos, não vai dar para captar tudo. Foram 4 dias de evento lá no Congresso, mas um dia inteiro nas tabelas brasileiras, praticamente uma semana inteira, dia inteiro de aprendizado. Claro que num vídeo de 15 minutos a gente não consegue contemplar todas as informações. Por isso a importância de você participar desses encontros. E nesse sentido, uma coisa que chamou muito a atenção foi com relação aos manejos, principalmente da debicagem, um insight importante que me fez pensar aqui e refletir. Na faculdade, né, quando a gente aprende lá a fazer a para do bico, a debicagem para controlar, para evitar o canibalismo, prevenir o canibalismo, né, a bicagem de penas, a gente aprende que tem que fazer uma primeira intervenção
com 7 a 12 dias de idade, né? 10 dias em média ali, 7 a 10 dias a primeira debicagem, e um repasse geralmente acontece de 10 a 12 semanas. Isso está consolidado na ciência, está consolidado na literatura, consolidado aí nos estudos, 10 a 12 semanas um repasse. E esse pesquisador, ele trouxe um gráfico muito interessante, mostrando que da 7ª à 12ª semana é quando acontece o maior ganho de peso semanal. É quando a galinha está em maior desenvolvimento, maior ganho de peso. E isso é muito importante, porque se eu faço uma debicagem nesse período, eu vou atrasar esse ganho de peso, eu vou atrasar esse desenvolvimento num período extremamente crucial, que está desenvolvendo órgãos, que ela está crescendo, né, que ela está depositando ali o osso, está ficando com a estrutura óssea adequada para a produção. Então a proposta é repensar de fato, né, essa segunda intervenção de debicagem relacionada agora olhando para esse período de desenvolvimento da ave. Essas são inovações, essas são tendências que sempre vão aparecer, que a gente tem que estar sempre antenado e olhando para a melhor hora, para o melhor manejo e, é claro, o melhor resultado futuro. E um outro tema que foi grande pauta, né, de discussão nesse evento, principalmente no Congresso, foi com relação à biosseguridade. Teve um painel específico de discussão da influenza aviária, teve palestra específica sobre biosseguridade. Então vocês estão vendo que os eixos tratados no evento é basicamente o que a gente trabalha, né, de conceituação da avicultura. Genética, manejo, nutrição, agora sanidade, né, relacionada com a biosseguridade. Então houveram aprofundamentos no sentido de entender a biosseguridade de 3 aspectos. A biosseguridade estrutural está relacionada à construção física, à estrutura mesmo. Como que eu promovo uma estrutura, os equipamentos para manutenção da saúde do meu lote? Uma outra biosseguridade operacional, e aí sim as ações dos seres humanos, a prática, né? Os procedimentos, como isso está sendo feito na granja. Eu estou lá limpando a mão com álcool em gel, estou pisando num pé dilúvio. Essa é a biosseguridade operacional. Acabamos de ver ali o caso da água, né? Eu tenho biofilme, o que eu estou fazendo para tirar esse biofilme, para clorar a minha água? Tudo isso entra no aspecto de biosseguridade. E ainda tem a biosseguridade conceitual. Está relacionada a uma avaliação mais macro do território. Então você tem granjas ali ao redor, granjas de reprodução, granjas de produção. A sua região, ela tem tendência a ter uma doença mais específica, que você tem que fazer uma vacinação mais completa, né? Uma vacinação mais frequente. De repente você está numa região que tem mais propensão a uma bactéria, a um vírus, sempre teve problema de coccidiose. Então essas atenções, elas estão relacionadas ao conceito aí, né? A biosseguridade conceitual que a gente chama. E na influenza, o que chamou bastante atenção foi com relação à vacinação. Foi uma discussão extremamente calorosa, né? Se o Brasil vacina ou não para a influenza aviária. Tendo em vista que países estão vacinando, América Latina, vários países têm feito vacinas em seus plantéis, e a discussão é se o Brasil vai avançar nisso ou não. Teve um painel de influenza com vários representantes do setor, inclusive do Ministério da Agricultura e das empresas. Quase todas as empresas que desenvolvem vacinas para o setor, para a avicultura, estavam presentes discutindo isso. E o posicionamento do governo, porque ele tem que dar a cartada, né, para poder comercializar a vacina, ele que libera ou não a comercialização de vacina, é de que não é o momento, não é uma estratégia do governo vacinar contra a influenza. Porque a prioridade é a identificação dessa doença de maneira precoce, é a detecção precoce da doença. Então o Brasil é muito ágil nesse sentido, identificou uma ave doente, um potencial foco, vai lá, faz análise, manda para laboratório, isola a área, se for detectado realmente, né, faz uma eliminação das aves ali, uma desinfecção do território, da região, e vai mantendo, vai controlando a influenza. A grande discussão do Ministério, do governo, é que se a gente faz a vacinação, atrapalha a detecção precoce. Se eu vacino essas aves, eu acabo atrapalhando a detecção, eu não consigo identificar isso de maneira precoce,
pode trazer um surto aí sim grande para a avicultura. Uma outra questão é que a gente não tem, influenza no país, porque só se considera país com influenza quando pega em comerciais, em aves registradas comerciais. Isso ainda não aconteceu no país, então não é um momento de alerta, sendo que o Brasil é livre de influenza. Por isso não tem necessidade de vacina nesse momento. Além disso, ao que tudo indica, o Ministério comunicou vários países, levantou com eles a possibilidade da vacinação no Brasil e muitos deles foram contra, que vão aí fechar possivelmente as importações, O Brasil não vai poder exportar para alguns países se vacinar a galinha comercial aqui contra a influenza. Então isso ligou um sinal de alerta, o Brasil pode perder território na exportação, melhor não vacinar nesse momento, tendo em vista que a gente não teve ainda influenza em produção comercial. E claro, falei correndo aqui vários insights, de vários temas diferentes, mas é que realmente é muita coisa mesmo. Tiveram outras várias discussões, tivemos discussões sobre rótulo. Aliás, deixa aqui para mim nos comentários se vocês querem um vídeo específico sobre essa questão, que eu acho muito importante, de rotulagem dos ovos, embalagem e principalmente da classificação. Tá uma briga, da classificação dos ovos, mantém o que tá agora, os produtores querem que mantenha do jeito que tá, os consumidores estão se sentindo lesados, tá entrando o Ministério Público na discussão, quer que muda a classificação dos ovos, porque tá falando que o produtor tá vendendo ovo, de tamanho menor, com o mesmo preço. Então tá uma brigaiada aí relacionada à classificação. Se você quiser um vídeo específico sobre esse tema, deixa para mim nos comentários para ver se vale a pena trazer essa atualização da nova classificação dos ovos. Beleza? Tiveram muitas outras discussões, é claro, infelizmente não dá pra gente contemplar tudo. Além, é claro, do conhecimento das palestras, tem muito network, tem os coffee breaks, tem coquetéis, a gente pode se encontrar, pode conversar, trocar figurinha, trocar experiências, isso é muito rico, é muito importante para fortalecer os elos aí entre as empresas, entre os produtores, consumidores, técnicos, profissionais da área. Então sempre participe, esteja com a cabeça sempre aberta e participando de eventos, de encontros relacionados à área, para você sempre sair na frente. Muito obrigado por você acompanhar esse conteúdo até o final e ser um parceiro aí da escola, tá sempre acompanhando os nossos conteúdos. Tô deixando aqui agora a atualização, se você ainda não assistiu, que é derivada dessas palestras das linhagens. Teve mudanças, inovações com relação às linhagens. Clica no vídeo, assiste, continua a trajetória do conhecimento com a Escola de Avicultores. Um grande abraço, até lá!